que é necessário para ser um sniper? Cara, primeiramente você tem que ter paciência, coisa que eu não tenho muita. Pô, mas tu é sniper. Não, mas tem que ter. Tem Já caras, teve, né? Já teve. Agora. tem caras que são realmente, porque eu vou falar o seguinte, por exemplo, eu seria capaz de esperar um determinado tempo, mas um sniper mesmo aguenta mais de 24 horas na mesma posição. Eles urinam, defecam tudo na mesma posição, né? cara? Sniper. Sniper. Deixa eu corrigir, eu nunca fui sniper. Sempre trabalhei como atirador designado. É porque você fala sniper para encurtar. Porque até você explicar a diferença, mas a diferença era essa, né? É óbvio que se um dia acontecesse alguma coisa de precisar de um refém, né, você até treinava e tal, mas depois, com o tempo, os próprios colegas que eram da unidade começaram a fazer cursos específicos disso no COT, na Polícia Federal, aquela coisa toda, e aí criou-se um núcleo bem especializado para quem tinha esses cursos. Ah, a Polícia Civil já tem um grupo Já tem, reservado. já. Bem especializado mesmo. Nessa época, até 2005, por exemplo, ainda não tinha. Então, por exemplo, eu tinha feito um curso de tiro de precisão com um amigo meu, Carlos Flores, lá em Coatis, no Rancho. E foi meu instrutor, um excelente, na época era major, já coronel, que era o cara que era o coordenador dos caçadores do Exército, Valdir Campoi, excelente pessoa, excelente profissional. E eu tive essa oportunidade de fazer um curso particular. E ele me ensinou muita coisa ali, que eu pude usar para frente. Mas por que isso? Essa oportunidade vinha de um contato que eu tinha do tiro, nada tinha a ver com a polícia. Pelo fato de ser de clube de tiro, de gostar de prova, de ver. Aí a coisa foi indo, aí falaram nesse curso, eu fui fazer, lá em Coatis. Isso em 2005, se não me engano, de 2004 para 2005. Então, é aquilo que eu falo, as oportunidades vêm não dentro das forças, mas vem fora. Aí, obviamente, depois que a coisa engrena, por exemplo, eu tenho vários colegas da qual já fizeram cursos equivalentes a esse fora, nos Estados Unidos, em Brasília, na Polícia Federal, em Brasília, na Polícia Civil de Brasília. Entendeu? Então, já tem equivalente, porque esse pessoal foi fazer curso lá fora. Aí veio, começou a dar instrução, então criou-se essa doutrina. Então, existe a doutrina do sniper, existe a doutrina do atirador designado. Que eu sou partidário. A doutrina do atirador designado. Para mim, isso é uma das coisas fundamentais para que haja sucesso em toda operação policial e que haja sobrevivência da sociedade. Uma coisa está ligada à outra, entendeu? Um dia vão entender isso melhor. Então, para isso acontecer, você não precisa nem mudar a lei. Há quem diga assim, poxa, um tiro de atirador designado é homicídio estatal. O cara que fala isso, me desculpa. Com todo o conhecimento que o cara tem, o cara pode até ser da área jurídica. Mas olha só, repare. O que é legítima defesa putativa? É você agir em defesa própria ou de outrem. Você entende, eu sei qual é a sua resposta porque você é do meio. Porque você é um que pode se ver obrigado a combater esse tipo de gente. Você acha um cara portando um fuzil, não importa se ele está na bandoleira, se ele está encostado do lado que ele sentar, se está no colo, se ele está apoiando com uma das mãos, com as duas. Um cara com um fuzil é ou não é um perigo iminente? Rápido e fácil, ele pode causar um dano absurdo. Então pronto, se você entender que é um perigo iminente, sendo honesto na sua resposta, então não preciso mudar a lei. O que eu estou fazendo é uma legítima defesa putativa. Não preciso mudar nada. O cara é um perigo iminente. Acabou. Então, porque ele é um perigo iminente, eu tenho que chegar do lado dele e falar assim, mãos para cima, você está preso. Passe a arma. Olha só, uma coisa que a maioria das pessoas não entende é o seguinte, a gente que é policial, né? Qual é o primeiro desespero do bandido quando está armado, quando você pega ele e rende, o cara não tem o que fazer? Ele sabe que está ferrado, porque ele perdeu o fuzil para a polícia. Ele sabe que ele vai sair, com as nossas leis ele vai sair, não vai demorar muito. Mas ele tem que pagar o fuzil. Exatamente. E ele vai ter que explicar por que estava de bobeira. Talvez ele tenha que pagar até antes de sair. Até antes, vai para o micro-ondas. Então o que acontece? Para eles,
desconfiou, levanta e atira, amigo. A chance dele sair ali, sobreviver e não se fuder na cabeça deles é maior. Porque se ele se entregar, como é que ele vai prestar conta daquilo? E isso é tão difícil de algumas pessoas E ele entenderem. tem zero preocupação com dano colateral. Não tá nem aí. Então, agora, vai fazer uma pessoa entender isso? Uma pessoa que às vezes milita no meio, que quando eu falo meio, é meio policial, judiciário, político. É o meio ali, aquele meio. Então, você que está ali, de uma forma ou de outra, tem obrigação, porque o político tem obrigação de cuidar da sociedade, né? Então ele tem que acionar quem tem que acionar, ele tem que acionar o hospital, tem que acionar a polícia, tem que acionar a justiça. Então a coisa tem que andar equilibrada. Então ele tem a sua responsabilidade. Agora, você perguntar para um sujeito e o cara fala assim, não é não. Então fala o seguinte, já que você diz que não é, a próxima operação você vai com a gente. Você vai entrar na comunidade. Não fica com medo não, você vai no caveirão. Você vai entrar e vai ver que o cara não pode ver. O cara, de onde tiver, ele vai virar a arma e vai atirar. Aí você vai entender que ele é um perigo iminente. Mas não vão, né? Mas não vão. Então o que acontece? A pessoa pode ter qualquer profissão. De uma dona de casa, uma pessoa que. Imagina, qualquer pessoa que não tenha absolutamente nada a ver com polícia. Que jamais vai ter a menor possibilidade de tentar ter a obrigação de neutralizar um cara desse. Mas se ele for honesto com ele mesmo e parar para pensar e se colocar num lugar de um servidor, ele vai falar assim, não, realmente é um perigo iminente. É um perigo iminente. É só ele entrar ali com Cara, a equipe é só ter boa vontade e falar assim, pô, cara, deixa eu tentar me colocar um pouquinho no lugar dele, ficar um pouquinho só. Só um pouquinho. É não ser tão egoísta, entendeu?